Pode passar, Educadoras do Brasil dizem não à violência, e nós começaríamos por definir que vamos falar aqui não apenas da violência contra as mulheres, mas da violência doméstica em tempo de pandemia. E chamando a atenção para os dados do crescimento desta violência doméstica no Rio Grande do Norte, que é o lugar onde estamos, onde vivemos e trabalhamos, que foi de 168% o crescimento dos casos de violência doméstica no Rio Grande do Norte, a partir do momento em que a pandemia e os decretos foram publicados. Não é? Portanto, e este crescimento ele se deve também não só ao crescimento em si, mas à coragem da denúncia, do ato de denunciar, que acaba sendo um fator de proteção. Sem a denúncia, os agressores se sentem bem à vontade para continuar agindo desta forma. Portanto, denunciar é um fator de proteção e nem sempre as mulheres têm coragem de fazê-lo, de denunciar, por medo de represálias. Mas, na verdade, na medida em que nós temos uma rede de proteção, esse encorajamento ele se acentua, ele cresce, e, portanto, os números passam a ser mais próximos do real, mais próximo da realidade, na verdade. Então, portanto, denunciar é um fator de proteção e a gente precisa estar conversando com as mulheres nos vários ambientes em que nos encontramos, no sentido de encorajá-las a denunciar os atos de agressão sofridos. Nós trazemos na sequência aqui uma relação de atitudes, de atos que se caracterizam como agressões às mulheres. Inclusive, aqui é um trabalho feito, publicado, o ranking de violência pela Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar da Paraíba, na verdade, uma tradução de um gráfico de dados trazidos de um outro país, uma tradução do espanhol, mas é interessante para a gente poder visualizar os vários tipos de agressões que as mulheres sofrem. Eles fazem, inclusive, uma classificação, né, por cores, e eu deixo aqui para a leitura, não vamos trabalhar cada item desse, mas deixo aqui para a leitura dos que nos ouvem e dos que terão acesso a esse material logo depois. Queria pedir para passar a próxima transparência. Então, de que violência nós estamos falando? Nós estamos falando, sobretudo neste momento, da violência de gênero, em que as mulheres são a maioria das vítimas. Violências estas de caráter ou de natureza física, psicológica, sexual, todas igualmente graves. As físicas, elas deixam marcas, né, consequentemente físicas, as psicológicas deixam marcas tão profundas quanto, e a sexual nem se discute. Quantas mulheres neste país são vítimas de assédio sexual, são vítimas de estupros, inclusive por seus próprios companheiros? Então, nós estamos falando de uma violência contra as mulheres, em que elas são a maioria das vítimas, e estamos falando também de um agressor que é o gênero masculino, é homem, não é? Esta agressão se comete não só contra as esposas. Nós temos inúmeros casos de agressões contra irmãos, irmãs, contra mães, contra crianças, tendo sempre como agressor um homem. Portanto, são causas estruturais e estruturantes. A misoginia, o menosprezo pela condição feminina, o machismo, a influência religiosa. Quem não conhece os textos religiosos das mais variadas religiões, que colocam sempre a mulher na condição de submissão
daquela que deve servir ao seu marido, no caso, nas situações as celebrações de matrimônios, não é? A mulher tem que obedecer ao seu marido, enfim. E a gente acaba repetindo estes modelos dentro da casa, dentro da sala de aula, como mães educadoras e como educadoras formais no ambiente escolar. É, portanto, preciso que nós nos reflitamos sobre as atitudes, aquilo que ensinamos aos filhos nas suas residências, no seio da família, e às crianças no ambiente escolar. Nós reproduzimos estes modelos. Na medida em que nós dizemos para a menina que cuide, que faça, cuide da cama do seu irmão. Na medida em que a gente diz para um rapaz que ele não precisa cuidar da higienização do seu banheiro, que é comum, é coletivo para os filhos, e a menina é que é mandada fazer a higienização do banheiro, assim como a menina é mandada forrar a cama do seu irmão. Assim como a gente libera os filhos homens, eles têm mais liberdade de ir e vir, e as meninas, em nome de uma proteção, mas, na verdade, reproduzindo modelos, a gente prende dentro de casa. Em nome da sua fragilidade, a gente acaba cerceando o direito de ir e vir e liberando para os irmãos de igual idade ou até com menos idade para irem onde quiserem a qualquer hora. Então, é preciso que a gente tenha essa clareza. Na sala de aula, as educadoras podem contribuir muito para reverter, e nós, mulheres e homens, se quisermos, poderemos reverter ou inverter essa realidade, na medida em que a gente começar a refletir sobre as atitudes de reprodução desses modelos herdados, como disse, pelo machismo, pela misoginia, pelas religiões, não é? E começarmos a tratar de forma semelhante, não queremos igualdade biológica, sabemos que isso não é possível, não é isso que desejamos, nós queremos que todos os espaços públicos e ou privados possam nos respeitar como mulheres, possam nos valorizar, acabar com as diferenças salariais, acabar com o assédio sexual, acabar, enfim, com a discriminação de qualquer ordem, por raça, por cor, por gênero. Então, aprender a conviver com a diversidade e respeitar todos e cada um como sujeitos de direito, como cidadãos, como pessoas humanas, e que, portanto, não podem ser submissas, discriminadas, agredidas, pisoteadas, porque são diferentes. Porque a agressão, a violência contra a mulher, muitas vezes, é pelo fato dela ser mulher, ser olhada com desprezo, ser olhada como ser inferior, ser olhada como alguém que pode menos, né? E tanto isso é verificado entre nós, tanto isso é presente, que muitas vezes um homem, quando agride a sua companheira, e isso a gente tem ouvido bastante, né? Inclusive, não por acaso, inclusive dentro do Congresso Nacional, quando um cidadão, um parlamentar, olha para a sua colega e diz: você é tão feia que não merece ser estuprada. Coisa mais indecente, mais agressiva, mais ridícula do que uma afirmação desse tipo. Ou então, você vai apanhar, a culpa é sua, é porque você é muito bonita. Matar por amor, quem não conhece essa expressão? Gente, não existe matar por amor. Isso é uma falsa afirmação para justificar uma atitude de descontrole agressiva e inaceitável por parte do homem. Mas nós só vamos mudar esta realidade quando homens e mulheres juntos decidirmos que não há mais como continuar agindo dessa forma e entendermos que juntos, como pais, como educadores, nós podemos sim dizer não à violência contra as mulheres. Cada um na sua sala de aula,
cada um, no seu ambiente familiar, pode sim, não é, contribuir para que as mulheres sejam menos agredidas, mais respeitadas e tratadas com dignidade. Para isso, é preciso que nós nos apropriemos de ferramentas psicológicas e materiais, não é? Saber identificar e nomear machismos, misoginia e a importância da autonomia financeira. Quantas mulheres são agredidas, e neste caso agora da pandemia, este foi um fator responsável pela acentuação, pelo crescimento das agressões no seio da família. Uma mãe que passou a conviver mais tempo com seu filho, com seus filhos, que os percebem com fome e não tem o que lhes dá para que matem a fome, ela se desespera, se dirige ao marido para que ele resolva o problema, ele, por sua vez, também não tem como resolver, e aí as agressões começam, não é? Ou se acentuam. Portanto, é preciso que as mulheres sejam empoderadas, acreditem no seu poder individual e coletivo. E, para isso, a gente tem que, nos grupos que a gente trabalha, nos ambientes que a gente trabalha, fazer essa conversa, essa discussão e, sobretudo, nos debruçarmos sobre os mecanismos que podemos fazer uso para reverter essa situação, para empoderar as mulheres. Mulheres apoiando e protegendo outras mulheres nos espaços públicos, nos espaços privados. Eu sou de um estado que foi pioneiro, inclusive, na ocupação do espaço público político. Não sei se todos sabem, mas nós conseguimos aqui o direito ao voto feminino em 1927, quando, nacionalmente, foi em 1932. Nós temos aqui no Rio Grande do Norte, tivemos, né, porque ela já não mais está conosco, a primeira prefeita eleita da América Latina, em 1928. Então, nós somos de um estado que tem uma tradição, que tem uma Nísia Floresta, uma pessoa que fez história, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, inclusive em função da sua relação com Augusto Conte, das suas correspondências. E Nísia Floresta foi responsável pela criação do primeiro colégio público no Rio de Janeiro para meninos e meninas. Então, a gente tem uma tradição aqui muito boa e a gente precisa se apropriar da história dessas pessoas. Berta Lutz esteve até aqui construindo essa candidatura de Alzira Soriano, primeira prefeita da América Latina. Tivemos também a primeira deputada estadual do Brasil, aqui do Rio Grande do Norte, e a gente precisa ocupar esse espaço da política, particularmente, porque é nas casas legislativas que a gente sabe que as leis são elaboradas, contendo obrigações e direitos para todos, também para as mulheres, consequentemente, e a gente deixa que os homens decidam, se façam representar nestas casas, para decidirem sobre os nossos direitos e sobre os nossos deveres. Enfim, sobre as políticas públicas, políticas sociais, quando a gente sabe que somente com a presença forte das mulheres naquelas casas, a gente vai poder fazer algumas mudanças de ordem legislativa, como disse, espaço onde se definem direitos e deveres políticos para todo mundo. Então, é preciso promover a reflexão sobre as antigas crenças e conceitos, buscando a modificação dos comportamentos individuais e coletivos. Reitero, é preciso que os homens se somem a nós, mulheres, nesta luta. Os homens de bem comecem a trabalhar os seus colegas do mesmo gênero para que aprendam e modifiquem
os seus comportamentos em relação às suas mulheres, mães, companheiras, irmãs, parentes, chefes, etc. É preciso também que nós façamos o cruzamento entre raça, gênero e classe. Por fim, eu creio que o meu tempo está acabando. Se não me avisarem, eu fico aqui uma meia hora. Acho que está acabando, né, Sandrinha? Você me conhece. Seria uma Eu delícia, queria... mas a gente, o seu tempo acabou, mas dá tempo de se dar essa mensagem final. Pronto. Então, eu gostaria de citar duas frases aqui que eu acho fantásticas. Eu não estou conseguindo ver aqui o finalzinho da frase. Eu não estou aceitando as coisas que eu não posso mudar. Eu estou mudando as coisas que eu não posso aceitar. Ângela e o outro nomezinho aqui eu não estou vendo. E Davis. da nossa exemplar Simone de Beauvoir, que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja a nossa própria substância, já que viver é ser livre. Simone de Beauvoir.